Olá, alunos! Na aula de História de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil República, tá? Na aula passada, nós falamos sobre o Brasil Império, e aí a gente conseguiu falar ali lá do finzinho do governo de Dom Pedro II, e aí como iniciou a nossa República Brasileira, tá? Através de um golpe dado por militares, tá? E aí, hoje a gente vai falar sobre a República Velha, que é esse primeiro período da República. Na próxima aula nós vamos falar sobre Era Vargas, e aí a gente vai ter que pular, né, porque não vai dar tempo de falar todo o período da história do Brasil, e nós vamos falar sobre a ditadura militar, que vai ser a nossa última aula. Bom, eu trouxe aqui uma divisão para a gente entender melhor como é que é dividido esse período da República Velha. Então a gente tem a República da Espada e a República do Café com Leite. Em 1889, nós vamos ter a República da Espada, vai se iniciar, né, até o ano de 1894. E aí, do ano de 1894 até 1930, a gente vai ter o que a gente vai chamar de República do Café com Leite. Não se preocupe, a gente vai entender um pouquinho melhor por que café com leite mais pra frente. Bom, aqui a gente tem uma imagem que foi feita pelo Pedro Bruno, que é intitulada O Quadro Pátria, tá? Esse quadro, ele mostra a construção de uma bandeira do Brasil, né? Então tem aí uma família fazendo essa bandeira, né? Costurando essa bandeira, a gente consegue perceber crianças, né, ao redor. Houve toda uma discussão em relação a como seria agora esse Brasil República, né? Qual modelo a gente adotaria, como seria a nossa bandeira. Inclusive, a nossa bandeira já mudou muitas vezes, né? Eu não trouxe aqui imagem, mas vocês podem pesquisar na internet. A nossa bandeira hoje é muito parecida com a bandeira da época do Império, tá? Mas antes da gente escolher essa bandeira de hoje, nós tínhamos uma bandeira parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Era igualzinho, só mudava que em vez lá do vermelho, das outras cores usadas pelos Estados Unidos, né? Acho que é branco e azul, a gente vai usar o verde e amarelo, né? E a quantidade de estrelas também é diferente, tá? As estrelas representando ali os estados. E aí, depois de uma série de discussões, eles vão escolher a bandeira que a gente tem hoje, que é verde, amarelo, azul e branca, com o lema Ordem e Progresso. E a gente vai entender melhor isso mais na frente. Bom, o primeiro período da República é chamado de República da Espada. E por que espada? Espada lembra o quê? Exército, né? Então, seria uma república feita por pessoas do Exército. Mais especificamente, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Deodoro da Fonseca vai ser o primeiro presidente do Brasil, depois ele vai sair do poder e vai assumir o Floriano Peixoto, que na época era vice de Deodoro da Fonseca, tá? A primeira medida a ser tomada aqui no Brasil República vai ser a construção de uma nova Constituição, que vai ser a primeira Constituição do Brasil republicano e a segunda da história do Brasil, que é a Constituição de 1891, que estabelecia um governo federalista, ou seja, existiam os estados, esses estados vão ter uma certa autonomia, tá? O que é interessante de perceber é o seguinte, na teoria, os estados eles deveriam ter bastante autonomia assim, em relação ao governo federal. Mas aqui no Brasil, os estados até têm uma autonomia, mas não tão grande como, por exemplo, é nos Estados Unidos. Vocês sabiam que todos os estados têm uma Constituição? Pois é, todos os estados têm uma Constituição. Se você botar lá no Google, vai aparecer a Constituição do Maranhão. Só que a maioria das pessoas não sabe da existência dessas Constituições, porque a única Constituição que é mais utilizada aqui é a Constituição do Brasil, que se sobressai sobre todas as outras. Então, mostra que o nosso sistema federalista é diferente do sistema federalista dos Estados Unidos, apesar de, nessa época, eles terem pensado ali num sistema próximo, né? Que o nosso sistema político fosse próximo ali do sistema político utilizado nos Estados Unidos. Outra coisa, a gente vai ter o voto aberto. Ou seja, hoje em dia, você já foi com sua mãe lá no período das eleições votar? Aí tem a urna lá que você vai lá, né, e coloca o número de quem você vai votar. E depois você aperta lá o verde para confirmar. O que acontece? Nessa época não era assim que funcionava, até porque não existia a urna eletrônica, né? Mas, nessa época, como é que era feito? Eles iam e falavam em quem eles iam votar. Então, chegava e falava assim, hoje eu vou votar no fulano de tal. Todo mundo sabia do meu voto, porque ele não era secreto, ele era aberto, tá? E isso vai ocasionar muita corrupção nessas eleições. O voto, ele não era para todos, ele era um voto para homens acima de 21 anos, tá? Ou seja, as mulheres, elas não votavam, elas estavam excluídas do processo eleitoral, tá? E a gente vai ter o estabelecimento do Estado laico. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que o Brasil ele tinha como religião oficial a religião católica?
Pois é, nessa Constituição aqui da República, a gente vai estabelecer o Estado laico que existe até hoje. E o que é Estado laico? É o Estado sem religião? Não, não é o Estado sem religião. O Estado laico significa dizer que você agora pode ter a religião que você quiser. E o Estado vai respeitar a sua religião. Então você pode ser católico, você pode ser evangélico, você pode ser espírita, você pode ser umbanda, você pode ser o que você quiser. E o Estado vai respeitar a sua opção religiosa, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da economia dessa República da Espada. A economia nesse período foi muito prejudicada, tá? O Brasil ele vinha aí passando por uma crise econômica desde sempre, né? E os governos aí do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro governo, né? Ele vai tentar resolver esse problema da economia. E aí na época o primeiro ministro da economia dele, né? Era o ministro Rui Barbosa, tá? E aí o Rui Barbosa vai ter uma ideia de fazer uma política que ele vai chamar de política do encilhamento. A ideia dele era emitir papel moeda e dar crédito para a criação de empresas. E aí a gente tem uma charge bem interessante aqui na nossa aula, que é o ministro Rui Barbosa derramando dinheiro em cima das pessoas, tá? E por que que é assim? A ideia dele era, eu vou imprimir dinheiro para poder gerar uma circulação maior de dinheiro ali no Brasil. Isso funciona? Não, né, gente? Se você for imprimir dinheiro e sair distribuindo para todo mundo, o dinheiro vai se desvalorizar, tá? E aí, com essa desvalorização do dinheiro, você vai ter o que a gente vai chamar de inflação, tá? E aí os produtos vão ficar mais caros, tá? Então, se você for perceber, isso vai ser, na verdade, um problema e não uma solução. Outro problema, dar crédito para empresas. Mas isso é um problema? Não era para ser. Mas o que vai acontecer? Aqui no Brasil, as empresas vão pegar, as empresas não, né? As pessoas vão pegar o dinheiro emprestado com o Banco do Brasil e aí eles vão pegar esse dinheiro e, na teoria, eles teriam que aplicar construindo uma empresa. Só que muita gente vai construir o que a gente vai chamar de empresa fantasma. Ou seja, uma empresa que não existe. Você pega o dinheiro e fala assim, eu vou criar aqui uma empresa de televisão. Então, eu vou vender muitas televisões lá na minha empresa. Então, me dá aqui o dinheiro emprestado que eu vou investir lá na televisão. Claro que não tinha televisão na época, né? Tô só dando um exemplo. E aí, eu vou criar essa empresa. Só que, na verdade, eu pego o dinheiro, boto no meu bolso e vou embora. E simplesmente não crio empresa nenhuma, tá? E isso vai gerar um problema, porque o dinheiro vai acabar não voltando para o Estado, tá? No período da República da Espada, nós vamos ter algumas revoltas muito importantes. A primeira vai ser a primeira revolta da Armada, de 1891. Gente, prestem muita atenção. O Exército e a Marinha, na época, eles não se davam muito bem, né? Porque o Exército tinha mais privilégios do que a Marinha, né? A Marinha vivia em condições muito precárias, eles tinham salários baixos, né? Não tinham muita estrutura. E aí os marinheiros vão construir essa primeira revolta da Armada, onde eles vão pedir que o Deodoro da Fonseca renuncie à presidência e melhores condições para a Marinha. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar os navios da Marinha e vão apontar os canhões para o palácio onde ficava lá o presidente, tá? E aí vão tentar, vão ficar ameaçando ele para que ele saia do poder. E aí essa revolta vai ser, né, dissolvida e depois, lá no período de Floriano Peixoto, ela vai voltar. Que vai ser a segunda revolta da Armada, que vai durar de 1893 a 1984. E aí a gente vai ter, os marinheiros vão pedir novas eleições presidenciais, tá? Então eles vão pedir que Floriano Peixoto se retire do poder e que ele faça eleições. O que acontece? Quando o Deodoro da Fonseca sai do poder, o certo seria ter eleições. Só que o que vai acontecer? O Floriano Peixoto vai passar por cima da Constituição e vai se tornar presidente sem passar por eleição, tá? E aí isso vai ser um problema, né? Os marinheiros não vão achar que isso é uma coisa legal e vão pedir para que ele renuncie e procure fazer novas eleições para presidente. A Revolução Federalista, essa vai acontecer porque tinha um partido chamado de Federalista lá no Rio Grande do Sul. E eles queriam que o presidente colocasse mais poder na mão das províncias, tá? Então ele queria que o presidente resolvesse esse problema e as províncias tivessem muito mais autonomia, tá? Então, por isso, a gente vai ter essa revolta federalista, que vai ser duramente reprimida por Floriano Peixoto. República oligárquica. Então, agora a gente vai dar início, que a gente vai chamar de república oligárquica, tá?
tá? Ou a república lá do café com leite, como a gente já falou lá na frente. Primeiro nós vamos entender o que significa oligarquia. Oligarquia significa poder na mão de poucos. Então é poder na mão de um grupo político, né? Poucas pessoas ali. E essa república vai ser chamada de República do Café com Leite, porque dois estados vão se destacar, que no caso vai ser o Partido de São Paulo e o Partido de Minas Gerais. E eles eram conhecidos pela distribuição de café e leite. E aí, por isso, o nome dessa república vai ser Café com Leite, em homenagem a esses estados, né? A gente vai ter, no período da República Oligárquica, o voto de cabresto. O que é isso? O voto de cabresto é da seguinte forma. Você vai votar lá, né? Lembra que eu falei que o voto era aberto? Então, você ia lá votar. E aí, tinha um senhor da fazenda que mandava ali um capanga dele ficar lá próximo de você para ouvir em quem você ia votar. Se você não votasse de acordo com o que ele estava mandando, ele ia punir você, tá? Então, assim a gente vai formar o que a gente chama de voto de cabresto. Tem algumas charges desse período que mostram o eleitor sendo montado, né, por alguém, né, pelo cafeicultor, por exemplo. E aí ele lá... tá montando lá nesse eleitor e o eleitor vai lá e tem que votar em quem ele quer, tá? Como eu já falei, a política do café com leite é uma política que vai, no período da oligarquia, né, da república oligárquica, vai ser um período que vai ser, vai ter uma oscilação de poder entre os mineiros e os paulistas, tá? Não vai ser só eles, mas majoritariamente vai ser eles que vão se alternar ali no poder. A política dos governadores, tá? O que é a política dos governadores? Parece difícil, mas não é. É super simples. Vamos entender aqui nesse quadro que eu botei aqui do lado, desse esquema. Então, a gente vai ter o coronel. O coronel é o dono da fazenda. Nós vamos ter os governadores e nós vamos ter o presidente. O que acontece? O coronel, ele indicava uma pessoa para governador. Aí ele fazia essa indicação. Todo mundo lá da região dele ia votar no governador que ele mandou votar. Esse governador ia apoiar um presidente. E aí ele falava com o coronel para o coronel também apoiar o mesmo presidente. Então eles iam forçar aquela população daquela região a votar no presidente que eles queriam. E assim eles iam conseguir eleger as pessoas. Depois, quando o presidente já estava eleito, o governador já estava eleito, isso vai voltar. Como? O presidente ele vai dar apoio e verba para os governadores e os governadores vão dar apoio e verba para os coronéis. Então é assim que vai se dar a política do café com leite. Tudo bem? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que aí na sua casa tem a sua mãe, o seu pai e você, né? Vocês três. Você é o coronel. Então, você vai ter que eleger você vai ter que eleger alguém aí próximo da sua região para ser o governador dessa sua casa, digamos assim. E aí você tem lá seus irmãozinhos pequenos. Você vai influenciar seus irmãos pequenos a votarem em quem você acha que tem que ganhar, né? Beleza. Aí, digamos, aí tem seu pai e sua mãe, né? E aí, no caso, você conseguiu fazer seus irmãos votarem na sua mãe. E a sua mãe vai ser eleita governadora da casa. Então, ela vai mandar ali na casa. E aí, agora, sua mãe quer que você eleja seu pai para presidente. E aí, você vai lá e vai ajudar o seu pai a ser eleito presidente. Então, vocês ali são todos amigos, né? Vocês não moram todos numa mesma casa. E aí, como é que vai se dar isso? Vocês vão ali se ajudar para que todo mundo saia ganhando com aquela relação. Então, o seu pai vai te dar um brinquedinho legal que você queria, sua mãe vai, sei lá, te dar um celular que você quer. Então, eles vão ali tentando te agradar porque eles precisam que você influencie as pessoas para votarem neles. Acho que deu para entender melhor, né? Vamos lá. A parte econômica da República Velha, tá? O que vai acontecer? Lembra da política dos governadores que eu falei? Os governadores os coronéis vão pressionar o governo para que o governo faça o que a gente vai chamar de Convênio de Taubaté em 1906. O convênio estabelecia que os governadores ajudariam os cafeicultores em caso de crise. Ou seja, já que os cafeicultores ajudaram a gente a se eleger, agora a gente vai dar uma lei que ajude eles quando eles precisarem. Então, quando o café estiver em baixa, é a obrigação do presidente e dos governadores ajudarem os cafeicultores para que eles não quebrem economicamente. Em 1914, o Brasil ele vai reduzir a exportação do café por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai ter ali uma crise do café. E aí a gente tem uma charge que é os cafeicultores tirando dinheiro da União, tá? E aí a União olhando, meu Deus, preocupada, né, com aquela situação. Mas ela está estabelecida no Convênio de Taubaté.
E vai ter também o Tratado de Petrópolis, em 1903, onde o Brasil vai comprar a região do Acre, da Bolívia, tá? O que acontece? Com essa crise do café, vai se estabelecer uma nova fonte econômica, que vai ser o seringal, né? Desse seringal você vai retirar o látex, que vai se construir pneu, né? A borracha, né? Que vai se construir o pneu, enfim. Nessa época, estava acontecendo ali a segunda fase da Revolução Industrial. E aí eles precisavam do látex para fazer o pneu de carro, enfim. E o governo brasileiro vai investir muito nessa questão do seringal. E aí muitas pessoas vão para o norte, né, do país para estarem investindo nessa nova economia. Então muitos estados vão se modernizar, como por exemplo Manaus, né? Vai se modernizar, vai ser feito teatros, né? Porque essa elite vai começar a ir para o lado do norte. E aí para ajudar nesse aumento, né, do consumo de látex, eles vão fazer o Tratado de Petrópolis com a Bolívia para adquirir a região do Acre, tá? E assim o Brasil fica com essa configuração que a gente tem hoje. Então o Acre nem sempre fez parte, né, do Brasil, ele é adquirido depois. E a gente vai ter a crise do período da oligarquia. Como isso vai se dar? Na história do mundo, no ano de 1929, a gente vai ter a crise de Nova York, a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Como é que isso vai afetar o mundo, tá? Nova York fica nos Estados Unidos, tá? Então, como é que isso vai afetar o mundo? Os Estados Unidos já era forte economicamente. E quando ele quebra, né, nessa crise de 29, ele vai acabar influenciando na economia de muitos países. E aqui no Brasil não vai ser diferente, tá? Com a crise de 29, os Estados Unidos ele vai diminuir a compra de café. Depois ele vai acabar rompendo, de fato, com essa compra do café, porque o café não vai ser mais essencial, né? E aí ele vai romper com isso, né? E com essa crise do café vai influenciar muito no desenvolvimento dessa República Velha. E aí, no ano de 1929, era pra gente ter novas eleições, né? A gente vai ter, na verdade. E o presidente na época era o Washington Luiz, que era um paulista. Dentro da política do café com leite, ele deveria indicar um mineiro. Só que o Washington Luiz, vendo que o café já está quebrando, que está tendo crise econômica, ele vai falar assim, rapaz, quer saber? Dessa vez eu vou indicar outro paulista para o poder. E ele vai indicar um outro paulista, tá? Que na época vai ser o Luiz Prestes, tá? E aí ele vai indicar esse paulista. Só que o que vai acontecer? Minas Gerais não vai ficar nada satisfeito com essa situação. E ela vai se unir com outros estados, com o estado da Paraíba e do Rio Grande do Sul, e vão indicar um gaúcho, né, que é o Getúlio Vargas. E eles vão formar o que a gente vai chamar de Aliança Liberal, tá? E aí eles vão fazer essa oposição aos paulistas. O problema, os paulistas vão vencer as eleições, tá? Pelo menos teoricamente, né? Porque as eleições sempre foram fraudulentas. Só que essa eleição em específico, os mineiros vão questionar se realmente o Júlio, né, foi realmente eleito pelo povo ou não, né? Então, eles vão dizer que a eleição foi fraudulenta, que ela deve ser cancelada e que eles não ganharam de verdade. E aí eles vão organizar um golpe o Júlio, tá? E aí a gente tem ali uma charge bem interessante, que é o Getúlio Vargas puxando a cadeira e dizendo, com licença, seu Julinho, né? E tirando o Julinho lá do poder, né? Então eles vão organizar um golpe para dar na República e vão tirar o Júlio, que foi eleito, né, pelo voto lá, enfim, aberto. E aí eles vão fazer a retirada dele e quem vai assumir o poder vai ser o Getúlio Vargas, que a gente vai chamar de golpe de Getúlio Vargas ou Revolução de 1930, que vai ser a nossa próxima aula, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre essa Revolução de 1930, como foi esse governo Vargas, né? E como foi esse golpe, né? Enfim. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos!